próprio país e no próprio estado e na própria nação. É o que acontece no Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio, o islamismo, os demônios estão trancando as portas dos países para que não entre o evangelho. São regiões dominadas por espíritos malignos. A China já é dominada pelo próprio dragão. O dragão, a serpente, o diabo. A China é o país onde o dragão domina, manda e comanda. É por isso que é o país mais rico. É por isso que é o lugar onde nasce todas onde nasce todas. Eu acho que essa live nem vai ficar gravada. Você que está aí ao vivo, fica aí ao vivo, porque eu creio que eles não vão deixar ela gravada, mas eu vou falar aqui, tá? Você que está ao vivo aí, vai guardando o que eu estou falando, porque pode ser que esta live não fique gravada, pode ser que eles vão derrubar ela, mas eu não estou nem aí. Vamos falar aqui. Provavelmente o próprio diabo tem controle, não são anjos subalternos sobre aquele país, o país da China. Ali é tudo fechado, é um país onde o evangelho não pode prosperar, onde eles não amam a Cristo, onde eles perseguem o cristão. É o país mais rico, o país mais populoso, é o país onde eles controlam. O dragão, o diabo, ele próprio controla aquele território é fechado para o evangelho, aquele território odeia Cristo, aquele povo odeia Jesus, aleluia. E se você estiver duvidando do que eu estou falando, veja qual é o símbolo da adoração na China. É o dragão vermelho. O dragão vermelho é o símbolo, o dragão é o símbolo da China. A China, ela é simbolizada pelo dragão. O dragão é o símbolo da China. É por isso que você vai ver muitos filmes chineses chamados o dragão isso, o dragão aquilo, o dragão, a fúria do dragão, não sei o quê. Por quê? Porque eles adoram o dragão. Em cada casa na China tem um dragão. É a coisa mais rara é você entrar em uma casa chinesa e você não vê uma estátua de um dragão em uma prateleira, em uma estante, ou um quadro de um dragão em uma parede na sala, porque eles adoram o dragão, porque o próprio dragão, ele controla aquele país. Olha a bandeira, olha o símbolo, dragão, olha a bandeira da China, vermelha, olha o que tem, aleluia, na bandeira da China, 3 estrelas, simbolizando uma terça parte. Irmão, a gente tem que entender e compreender isso. O dragão, a China, adorado na China, o dragão, a bandeira vermelha com 3 estrelas, uma terça parte das estrelas que foram lançadas com ele na terra. Aleluia. Olha aí o que diz Apocalipse 12, versículo 3. E viu também outro sinal no céu. O quê? Um grande dragão vermelho. Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas 7 cabeças diadema, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A terça parte das estrelas lançou sobre a terra. O dragão parou de frente da mulher. Então o próprio dragão, ele domina aquele território. E a maioria dos territórios do Oriente Médio são controlados por demônios, espíritos territoriais que controlam Marrocos, Irã, Iraque, Turquia, Tunísia, Nigéria e outros demais países. Uma terça parte dos países. E eu não digo que todo país é cristão evangélico, a maioria não é. Mas há países, há nações, há territórios onde o diabo domina com vara de ferro. Há países que são controlados pelo inimigo. Sim, as pessoas são controladas, mas ainda há uma liberdade aonde as pessoas possam escolher. O Brasil, apesar de não ser um país verdadeiramente dominado por Deus,
falta muito pouco, mas o Brasil ainda existe. Muitos servos do Senhor que oram, que buscam e que creem em Jesus. É um país abençoado. É por isso que você vê pouco terremoto. É por isso que você vê pouca catástrofe no Brasil, ainda que nos dias que nós vivemos, nós já vemos. Mas deixa eu começar a terminar, a pontear esta palavra nesta tarde. As trombetas começam com os anjos operando juízo sobre uma terça parte da terra. E o versículo 7 diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, sangue foram lançados à terra, e foi queimado a terça parte. A parte das árvores e a erva verde foi queimada a economia. Houve catástrofe, houve fogo queimando esses territórios. Aleluia! Houve destruição na erva, houve destruição nas árvores. Uma terça parte haverá, aleluia, ou já está havendo esse fenômeno sobre uma terça parte. Sobre quais territórios, pastor? Sobre os territórios aonde são dominados por espíritos caídos, dominados por demônios. As trombetas é o juízo de Deus sobre os territórios dominados por demônios. Uma terça parte aonde os demônios dominam, aonde os demônios comandam. A primeira ira, o princípio da ira de Deus das trombetas não é sobre toda a terra, é sobre uma terça parte. E o começo da ira de Deus, se já começou, porque será avassalador, é uma trombeta atrás da outra. Eu não estou dizendo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Por quê? Porque eu creio que na parte que eu estou, para a glória do nome do Senhor e sua misericórdia, não acontecerá o juízo da trombeta. Será sobre uma terça parte dos territórios que são dominados, controlados por demônios. A ira de Deus virá sobre os ditadores que são dominados por demônios, controlados por demônios. Regiões aonde os demônios predominam, aonde os demônios reinam, aonde os demônios fazem, aonde os demônios controlam. Uma terça parte das aves e das ervas serão afetadas. Está falando da economia, está falando de sustento, está falando de terra. Aleluia! Então países, regiões, lugares aonde o evangelho não tem vez, a ira de Deus terá vez. Deus vai mandar, aleluia, essa saraiva, esse fogo, esse sangue lançado na terra, e haverá esses fenômenos. Haverá envenenamento das águas. Para você ver, o país maior em água potável é o Brasil. O país mais rico em água doce é o Brasil. As regiões para lá são países aonde a água ela está em extinção e escassez. A Bíblia vai dizer que o próprio rio Eufrates, ele está sendo seco. O rio Eufrates está secando. Deus está falando sobre
envenenamento das águas, aonde as águas serão envenenadas, os homens morrerão por enfermidades provocadas por águas envenenadas, por águas amargas, por águas impuras. Eles morrerão com esse envenenamento. Eles morrerão porque água é vida. Uma terça parte das águas, territórios controlados por demônios, dominados por espíritos malignos, aleluia, haverá fogo na terra, irmão. Os vulcões que têm entrado em erupção, eles são nada mais, nada menos do que, aleluia, fogo, saraiva, misturado com sangue, vulcões que estão espalhados sobre toda a terra. Você já parou para pensar que a maioria dos vulcões estão em regiões aonde o evangelho não é bem-vindo, aonde o evangelho é rejeitado? Você já parou para pensar que os vulcões, que são grandes larvas de fogo, são fogo que representa o juízo de Deus, eles estão plantados exatamente em regiões aonde o evangelho é desprezado, aonde o evangelho não é bem visto e bem quisto? Isso é, territórios dominados por demônios, espíritos malignos que controlam, e a ira de Deus, ela está sendo derramada. Labacaia, rianda labassúria, oricanta labaia, decanta labassurianda labaia. Trombeta ainda não é o fim, é o princípio da ira, é o princípio do juízo, é o princípio do julgamento, mas será um julgamento parcial que acontecerá exatamente antes da igreja subir em territórios específicos, aonde não há sinal de fé, aonde não há sinal de justiça, aonde não há adoração a Deus. Labassurianda labaia, Deus derramará esses juízos, aleluia, aleluia, Deus derramará esses juízos sobre esses lugares durante esse tempo, durante esse momento. Deus estará julgando a terra sem Deus e sem Cristo. Meu Deus do céu, tô suando igual cuscuz. Vocês estão entendendo a aula de hoje? Hoje nós estamos começando escatologia. A partir de agora é escatologia até o fim. A partir de agora nós vamos no Apocalipse, no fim dos tempos, até o Apocalipse 21. Elabassurianda labaia. Porque eu creio que nós já estamos nesse tempo, onde uma terça parte da terra está sofrendo os juízes de Deus, os juízos de Deus. Nós estamos já nesse tempo das trombetas. Eu não sei se é na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu sei que nós estamos vivendo o período da tribulação, aonde Deus está derramando gradativamente a sua ira sobre áreas específicas. Aleluia! Principalmente em uma terça parte do território da terra. Uma terça parte da terra está sendo alvejada com o princípio da ira de Deus. Uma terça parte da terra está sendo alvejada gradativamente com o princípio da ira de Deus. Nós já estamos neste tempo, o tempo em que a labassurianda labaia, o primeiro anjo já tem tocado a trombeta. O segundo anjo já tem tocado a trombeta. O terceiro anjo já tem tocado a trombeta. E o quarto anjo já tem tocado a trombeta. É esse tempo de seca, tempo de árvores queimadas pelo sol,
tempos de vulcões em áreas específicas, tempo de economia abalada em áreas específicas, tempo de fome. Perdão, irmão. Tempo de fome em áreas específicas, tempo de água envenenada em áreas específicas, melhor, escassez de água em alguns lugares, as águas que tem não prestam. Lamaná, Surianda, Labaia. Tempo que o sol, tempo em que o sol, ele foi ferido em sua terça parte, e nós estamos vivendo, nunca tivemos dias abreviados como agora. Nós vemos que o dia logo nasce, logo põe. Lembro-me quando eu era criança, que nós amanhecíamos e o dia era comprido. Hoje o sol foi ferido em uma terça parte. Os dias estão correndo como, aleluia, corre os relâmpagos. Estamos vivendo em tempo, aleluia, o tempo está abreviado, e o próprio Cristo disse que se os tempos não fossem abreviado no último tempo, nenhuma carne, aleluia, se salvaria. Nós estamos vivendo o período das trombetas, nós estamos vivendo o período da ira gradativa de Deus. Lemá, Surianda, Lavaia. Deus já tem derramado a sua ira sobre as águas em áreas específicas, sobre a terra em áreas específicas, sobre a economia em áreas específicas, sobre o sol. Eu não digo nem área específica, toda a terra está vendo o afeto, toda a terra está vendo que o sol já foi afetado pela trombeta. Alamaná, Surianda, Riande canta labaia, Riabá, Suricalabaia. Jesus está voltando. A ira de Deus em áreas específicas já está sendo derramada, as trombetas já estão tocando. Libia, Súria, Barraia, Ribianda, Lava, Sebenépia. Logo a nossa trombeta irá tocar e nós iremos morar com Cristo. Logo nós iremos morar com Cristo. Abadashekebihai, Nerebanderabasuria, Lemandariabaia, Demande canta labasúria. O fato de não vermos os efeitos da trombeta não é sinal que Jesus não está voltando e que a igreja não vai após a trombeta. É sinal que Jesus está derramando a sua ira por enquanto em áreas específicas. Lamai orianda labaia, riande canta labaia. Crentes que estão do outro lado do mundo, eles já conseguem, aleluia, compreender, aleluia, as trombetas, porque muitos já estão vivenciando a trombeta tocando sobre áreas específicas. Por estar aqui em uma região que talvez não será afetada, não quer dizer que não tenha gente, pessoas, crentes, servos, missionários, que já não estão comparando os acontecimentos em áreas específicas, onde eles estão plantados, onde eles estão fazendo a obra. Acontecimentos lá para eles fazem sentido. O que para nós, às vezes,
o que nós jogamos para o futuro, por não ter conhecimento, muitos já estão analisando com os que eles estão vendo em outra parte da terra específica. Por exemplo, alguém que mora em uma área de vulcões é alguém que entende. Alguém que mora em uma área de vulcões é alguém que entende. Alguém que mora em uma área de terremotos é alguém que entende. Eu queria que você desse só glória a Deus hoje, por Deus permitir que você estivesse em um país aonde até então o diabo, no mundo espiritual, ele não tem muita força, porque tem muitos crentes que oram. E ele ira por isso. Ele não tem a força aqui que ele tem no Oriente. Ele não tem a força aqui que ele tem na Ásia e na África. Labassou, Camahai. Então dá glória a Deus. Riande canta labassurianda labai. Rebande canta labassurianda labai. Ribia sorianda labai. Então dá glória a Deus, porque nós estamos aqui e nós podemos aprender a Bíblia pela Bíblia e não pelo sofrimento. Infelizmente tem gente aprendendo as trombetas por aquilo que ele tem sentido, que ele tem vivido. Infelizmente tem gente que tem aprendido as trombetas na pele. Tem gente que tem aprendido as trombetas na pele. A Bíblia tem saltado-lhe aos olhos. Halasto reba. Ribiasai. Vanebiaso. Calamanderiasse. Amanda lá vai ter gente bebendo água envenenada. Vivendo a Bíblia. Tem gente morrendo de fome. Tem gente fugindo de terremotos, maremotos. Lavassor, cá, siribirá. Tem gente fugindo de ondas gigantes em países costeiros, em regiões costeiras. Tem gente fugindo de vulcões. Tem gente fugindo de infestação de gafanhotos no Oriente. E até mesmo aqui perto de nós, Uruguai e Argentina já teve por esses dias. Labá, Surianda, Labaia, chuva de pedra, meteoro, chuva ácida. Até chuva ácida já tem. Lamaná, Surianda, Labaia. E Calajo, Kebianda, Labaia. As trombetas estão atingindo uma terça parte da terra. Eu não sei se você compreendeu, mas fica comigo aí até segunda-feira. Nós vamos estar falando sobre a quinta e sexta trombeta. Segunda-feira, lembrando aos irmãos que todo esse período que eu estou falando, a igreja tá só para falar, para os irmãos ficar felizes para voltar segunda. A igreja sobe na última trombeta. Então a igreja passa pelo Apocalipse 8 e pelo Apocalipse 9. A igreja passa pelo Apocalipse 8 e pelo Apocalipse 9. Porque a ira das trombetas são sobre áreas específicas dominadas por espíritos malignos. Amém? Vocês entenderam? Vocês creem nisso? Amém? Nós vamos finalizar hoje. Ninguém é obrigado a crer. A gente passa aquilo que a gente aprende pela oração, pela leitura. Porque
Não basta vir aqui falar o que eu penso, eu tenho que falar o que eu li, o que eu entendi, o que eu compreendi e o que a Bíblia me dá de base para mim falar. E segunda-feira, se você já achou que essa aula hoje foi uma aula que acrescentou algo no teu conhecimento, na tua vida espiritual, segunda-feira, irmão, além de ser uma aula escatológica, teológica, é uma aula onde nós vamos falar na prática algo aqui, tá? A quinta trombeta e a sexta trombeta é para esse tempo agora. E talvez nós estamos vivendo sobre isso, sobre esse tempo. Amém? Deus abençoe. Não perca segunda-feira, tá? Vocês que estão aí. Se você perder segunda-feira, você vai perder a continuação dessa aula de hoje, tá? Hoje só foi colocado, já viu quando a pessoa faz um bolo? Hoje só foi levantado o bolo. O final vem segunda-feira, tá? Nós ainda estamos na quarta trombeta. Falta a quinta, a sexta e a última. Falta a quinta, a sexta e a última. Deus abençoe tua vida. E até segunda-feira, se Deus quiser.